meu amigo Marcelo, seu Marcelo, a irmã Camila, meus irmãos conhecidos aí, a mãe, a irmã Vera, né? Conhecida da gente há muito tempo. Somos gratos a Deus por rever os irmãos. Sabemos que o Senhor tem uma grande obra no meio do seu povo. Sempre estamos aí acompanhando a live e sempre sendo abençoado, né, pelos irmãos. Estava aí a última live, o nosso irmão pregando a palavra de Deus. Senti muito. Não quer o nome, Marcelo? Você me lembrou lá? Qual? Não, o último que pregou agora. O pastor Juarez. Não, antes. Do Juarez? O menino, o jovem, nosso amigo. Jonas. Ó, me fugiu na mente. Eu vi lá a mensagem do Jonas pregando a palavra de Deus com uma bênção. E aqui estamos nós, né? Igual o Marcelo já falou, a gente se conhece há muito tempo. Eu estava olhando ali a barba do Marcelo. Tá ficando branco, Marcelo. Olha. Eu até raspei a minha aí para não aparecer muito, mas a gente está ficando velho, né? Mas o bom assim de a gente conhecer quando é novo, que daqui quando nós estiver não somos velhos, né? Mas 40 tá bom ainda. 40, mas quando nós estiver aí nos 70, nós se encontrar por aí, a gente vai olhar um pro outro e talvez dar uma risada, como se, né? Que mudança em mim, mudança. Né? E assim a vida da gente, a gente vai mudando com o tempo, uns ficam melhor ainda, outros, né? Vai se acabando, mas assim, vamos dando glória a Deus, né? Até a vinda de Cristo. E nós estamos alegres assim, por conhecer o Marcelo e a sua família. Eu quero ali convidar os irmãos para ler uma palavra nos Evangelhos. Segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do 13 ao 17. Haja visto que os irmãos conhecem bem esse texto, eu não quero prolongar nem todo ele. Quando se encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A minha versão que diz: e eles pararam entristecidos. Amém? Diante desse texto que nós acabamos de ler, se nós olharmos aqui o cenário, se nós olharmos aqui o contexto da história aqui que nós lemos, nós vamos ver que há muita tristeza nesse cenário. Há muita gente triste por causa de alguns acontecimentos que estavam acontecendo naquele lugar onde Jesus estava sendo morto, vamos dizer assim, naquela cruz. E ali as pessoas que estavam ali acostumadas a ver Jesus fazendo milagres, ao qual foi mencionado aqui, eles estavam ali entristecidos por certa ocasião que viram naquele momento. E eu quero falar ali sobre o tema: a tristeza, ela não irá mudar o seu propósito. Esse é o tema da minha mensagem. A tristeza, ela não vai mudar o seu propósito. Porque nós, como carne e osso, o ser humano falho que somos, nós entristecemos muitas vezes com pequenas coisas, com grandes coisas. Fato é que de um dia, de uma forma, de um momento ou outro, nós vamos se entristecer.
Porque a nossa vida ela anda paralela com a tristeza e ela anda paralela também com a esperança. A esperança que nos move a caminhar uma vez mais, a andar cada vez mais. A esperança ela nos faz a gente esquecer um pouco a tristeza, mas de fato é que a tristeza é inevitável na nossa vida. A tristeza ela dá uma sensação tão forte que passamos a não ter mais inspiração. A tristeza é algo que dói mais, muito, a ponto que nós não temos mais força, não tem inspiração para prosseguir um pouco mais. A tristeza em certos momentos da nossa vida, ela faz com que nós paramos, ela faz com que nós desistimos, ela faz com que nós só choramos, ela faz com que nós paramos de batalhar por aquele objetivo. E por que não dizer que a tristeza, ela faz a gente mirar naquele propósito que nós temos para a nossa vida? Quem é de nós que não temos tristeza? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Olhando para esse cenário dos dois discípulos de Emaús, nós vemos que eles estavam acostumados a andar com Jesus. Jesus, ele fazia seus milagres, os discípulos estavam ali acompanhando. Jesus, ele andava sobre o mar, ele ajudava os pescadores, eles faziam tantas coisas boas para as pessoas, curava cegos. Mas o próprio Jesus, por mais que ele tenha feito, ele sabia do propósito que ele tinha, que é salvar a humanidade através do sangue, através daquela cruz, ele mesmo teve uma tristeza no seu coração. Em Mateus capítulo 26 e 38 diz: a minha alma está cheia de tristeza, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus estava sentindo uma tristeza tão profunda no teu coração, que a Bíblia diz que ele estava suando sangue do seu corpo. Se nós olharmos, a tristeza tão grande de Jesus não é comparada que eu e você passam, porque ele estava ali morrendo, sofrendo pela humanidade. E esse Jesus a qual nós estamos pregando aqui nessa noite, ele também teve essa tristeza. O salmista Davi, de uma certa feita, ele disse com muita propriedade que ele estava sentindo dentro do teu coração uma tristeza tão grande que ele diz para a alma dele, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Davi estava sentindo também essa tristeza, por isso que eu disse que todos nós sentimos uma tristeza um dia. Mas o que nos faz caminhar mais uma milha, o que faz você e eu estar aqui no culto nessa noite, é a esperança que nós temos no Mestre, é a esperança que nós temos no Deus. É por isso que eu digo que, apesar da tristeza da nossa vida, nós temos um propósito em nossa vida. E esse propósito nada mais é de que servir a Ele até a sua vida. É por isso que a tristeza não tem nos abalado. É por isso que a tristeza não tem deixado nós desanimar da vida. É por isso que a tristeza ela não vem afetar a nossa família, os nossos amigos de trabalho. É por isso que a tristeza ela não vem deixar nós olhar para o alvo e voltar para trás, abandonar, entristecer, parar na jornada. Por causa da esperança, por causa desse propósito que nós temos na nossa vida. Se nós olharmos para esse texto, nós vemos que esses discípulos, os discípulos de Emaús, eles tinham ali um propósito, e o propósito deles era ficar em Jerusalém, na cruz, ficar ali juntamente com os outros discípulos, porque Jesus prometera que ele ia morrer sim, ele ia ser castigado sim, ele ia morrer por mim, por você sim,
terceiro dia. E os discípulos de Emaús, eles estavam ali com esse intuito de ver Jesus ressuscitado. Mas na sexta-feira, quando levaram ele até aquela cruz, e a hora que ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito, dali para frente começa a perturbar a cabeça das pessoas que estavam ali em sua volta. Porque eles criam que Jesus ia ressuscitar até naquele momento. Mas no domingo de manhã, já era o terceiro dia, as coisas já eram para estar dando um sinal de algum acontecimento. Mas alguns discípulos estavam olhando. José de Arimateia já tinha pegado o corpo, já tinha enrolado no pano, levado até o túmulo. E os discípulos olhando e dizendo: cadê o mestre? Ele disse que ia ressuscitar. Ele disse que viria. E ali trouxe uma dúvida no coração deles. E de fato é que esses dois discípulos que nós lemos aqui nessa noite, eles desistiram de ficar em Jerusalém. Eles desanimaram. A tristeza invadiu o seu coração. E aquele propósito que eles tinham de ficar em Jerusalém esperando o mestre, juntamente com os seus discípulos, eles começaram a duvidar. E de fato é que eles, voltando a caminho de Emaús, e o texto no capítulo 24, versículo 13 diz que eles estavam a caminho para a aldeia chamado Emaús. Pedro já estava ali no túmulo, já tinha encontrado o túmulo vazio, o lençol já estava ali, Jesus já havia ressuscitado, mas Jesus ainda não tinha aparecido para os seus discípulos. E a verdade é que eles duvidaram da ressurreição de Cristo, duvidaram que Jesus tinha ressuscitado. Maria já tinha encontrado Jesus por aí e tinha dado ali alguma notícia para eles, dizendo que Jesus, o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, eles duvidaram. E o que eles fizeram é que eu e você temos que tomar cuidado em fazer. O dia que nós tivermos um propósito de Deus na nossa vida, que nós tenhamos esse cuidado de olhar para Cristo no momento da nossa tristeza e não tomar caminhos que não devem ser tomados no momento da nossa fraqueza. Quantas pessoas a gente vê por aí que tomou decisões erradas no momento da fraqueza, fez com que elas seguissem um caminho e hoje estão aí perdidos nos vales, na bebida, na droga, porque um dia fugiram do seu propósito, saíram daquilo que era o propósito para a tua vida, perderam a esperança. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, a tristeza talvez que você esteja sentindo, ela não pode mudar o teu propósito. O teu propósito tem que continuar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós olharmos para os homens no momento da nossa tristeza, nós vamos se igualar a eles, nós vamos ir até eles, nós vamos se trancar no quarto, nós vamos parar de se alimentar, querer parar de trabalhar, abandonar a sua família, porque um dia a tristeza invadiu o nosso ser, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. O Senhor quer que a tristeza venha sim, porque Ele não aboliu isso. Ele diz que no mundo tereis aflições. Então uma coisa é certa, nós vamos ter tristeza na nossa vida, mas uma coisa que o mundo não tem é a esperança, que é Jesus Cristo. Ele já ressuscitou. Talvez você não sentiu Ele ainda, mas Ele já ressuscitou. Talvez você já não aprendeu ainda através da palavra, você não aprendeu ainda que Jesus Cristo já ressuscitou e não sente isso no teu coração. E é por
do teu propósito. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluias. Deus é maravilhoso porque Ele nos sustenta no momento difícil da nossa vida. Aleluia, Jesus. Os propósitos que Ele tem para mim, para você, meu irmão, é coisas grandes. Por isso Ele está dizendo nessa noite: fica em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não abandone a caminhada. Não fuja do propósito que Ele tem para a tua vida. É agora que você tem que arrancar força de onde não tem e olhar para o Autor que nessa noite ressuscitou e está vivo. Não tenha Jesus como morto. Não tenha Jesus como alguém que não aparece para você. Não tenha Jesus como alguém que esqueceu daquele problema que você tem. Aquela doença que talvez não se curou ainda. Não pensa que Jesus não ressuscitou. Não pensa que Jesus morreu na cruz e esqueceu de você porque aquele problema da justiça ainda não foi resolvido. Não pensa isso com você, que Jesus ainda está morto. Não. Jesus está vivo. Aquele problema da justiça vai acontecer. Aquele milagre da doença vai ser curado na sua vida. Jesus Cristo está vivo. Não saia de Jerusalém de jeito nenhum. Não saia da presença do Senhor. Quantas vezes eu tenho pensado e até desanimado na minha vida. E por que não dizer que o pregador também se sente triste? O pai de família também se sente triste. Há 6 anos atrás eu tive que entrar na justiça por algo muito importante para a minha vida, e eu precisei, mesmo não querendo, tentando de várias formas resolver um problema, e esse problema não foi resolvido, eu tive que entrar na justiça. E a justiça concedeu uma sentença a meu favor. E dos 6 anos, faz 4 anos que essa sentença foi dada e nada de acontecer. Nada de se cumprir. A tristeza, é claro que invade o nosso coração. Porque os homens são muito falhos, a justiça são falha. Mas se nós, como a tristeza no nosso coração, olhar para esses problemas que não são solucionados na nossa vida, e nós acreditarmos dentro de nós que Ele não está vivo, e nós acreditar que Jesus não mora dentro de nós, e nós acreditar porque os problemas da nossa vida não aconteceram, não foi solucionada, e que Jesus está morto ainda. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos essa viva esperança dentro de nós. Essa tristeza vai vir sim na nossa vida. Esses problemas na justiça vai acontecer. Mas nós não vamos desanimar. Mas nós não vamos afastar um pé para se desviar da presença de Deus. Nós não vamos mudar a nossa rota por causa disso. Mas nós vamos manter o nosso olhar em Jesus. Nós vamos manter o nosso olhar em Cristo, aquele autor e consumador da nossa fé. Nós vamos olhar para o alvo, aquele a quem nós devemos seguir, com a esperança e com a certeza que Ele está vivo, e que independente das circunstâncias da vida que está em nossa volta e até afetando a nossa vida, nós não vamos parar de olhar para Ele, de viver com Ele, de falar dEle, de falar das coisas que Ele fez através da sua palavra. Quantas pessoas estão desanimadas por aí, porque o milagre já aconteceu na vida de todos, mas na vida dele ainda não aconteceu. E eles estão aí fazendo com que esses 2 discípulos fizeram a caminho de Emaús. Isso prova que eles desanimaram. Eles estavam aí indo a caminho de Emaús. O propósito deles era ficar ali em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido do poder. Mas Jesus não apareceu fisicamente para eles. Então eles resolvem ir para a aldeia
ir para caminho de Emaús. Então o texto vem dizendo que eles foram para caminho. E o que eles iam fazendo a caminho de Emaús? O versículo 24:14 diz: e conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus, ele se aproximou dos discípulos. Eles estavam ali dizendo: você viu aquele acontecimento de hoje? Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, José de Arimateia pegou o corpo, levou até ali o túmulo. Vocês viram o que está aqui acontecendo? Há tantas coisas acontecendo por lá, vocês não viram? E eles iam conversando com outro a respeito, e Jesus do lado dizendo: o que aconteceu? Jesus faz uma pergunta: o que é que aconteceu? E eles dizendo: aconteceu que Jesus Nazareno era varão de profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de Todo-Poderoso. E os principais sacerdotes e autoridades que entregavam para ser condenado à morte, o crucificaram. Eles iam dizendo: olha, para o próprio Jesus que estava ali do lado deles. Esses dois discípulos nem perceberam que era Jesus que estava ali. De tão grande a tristeza que estava dentro do teu coração. E o texto vem dizer que os seus olhos estavam fechados, que eles não conseguiam enxergar que o próprio Cristo é que estava ali do lado deles. E às vezes acontece assim na nossa vida. Quantas vezes na caminhada você está ali reclamando da situação, falando para alguém a respeito da sua vida, querendo melhorar o teu casamento, querendo melhorar aquele relacionamento com o seu filho. E muitas das vezes a gente começa a falar do Mestre, mas não percebe que Ele está dentro de nós. Não percebe que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que Ele deixou para nós conversarmos, contar para Ele os nossos problemas. E uma das coisas que nós devemos fazer quando estamos precisando desse apoio do nosso Mestre é falar com Ele. Mas muitas das vezes os nossos olhos estão fechados e nós não conseguimos ouvir uma sensibilidade nos nossos ouvidos para saber que é Jesus que está falando conosco, que nós temos a liberdade de estar contando nossos problemas para Ele. Observe que eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E Jesus disse: o que é que preocupa vocês? O que é que vocês estão tratando que caminhais? E a Bíblia diz que eles, ao momento que eles estavam caminhando ao caminho de Emaús, eles entristeceram e pararam. Eles deram aquela parada assim. E Jesus conversando com eles, dizendo: o que aconteceu lá em Jerusalém? E a palavra de Deus aqui nessa noite é: não pare, meu irmão. Mas observe mais a voz do Espírito Santo. Não pare, mas observe mais o Espírito Santo mudando, entrando na sua vida, fazendo com que o teu espírito entenda que é Ele que está aqui e que você tem toda a liberdade de contar para Ele os seus problemas. E através do momento em que você falar dos seus problemas para Ele, você vai ter sensibilidade e entender que Jesus, Ele pode mudar a sua história, e que o lugar que você está indo não é o lugar que Ele quer para a tua vida. Ele quer que você volte para Jerusalém. É lá que o teu propósito, é lá que o propósito que Ele tem para a tua vida vai acontecer. Mas no momento da nossa tristeza, a gente mudar a nossa rota, a tendência nossa
é não enxergar. A tendência nossa é não ouvir o Espírito Santo. A tendência nossa é ouvir o pregador falar e você não entender nada, sair do culto como entrou e sair vazio, a mesma coisa. Mas o momento em que você ouvir o Espírito Santo, o próprio Jesus, o ressuscitado, falar com você, você vai entender que ele já não está mais morto, ele está vivo nessa noite, e que você tem toda a liberdade de mudar a tua rota, de onde você está andando, de onde que você está indo, para que você possa andar no caminho certo que Jesus quer que você vá. Mas uma coisa certa é que esses dois discípulos, eles estavam indo para o caminho de Emaús. E o que eles falaram aqui no capítulo 24, 21, demonstra a tristeza, o que fez com que eles entristecessem, o que fez com que eles mudassem a sua rota, o que fez com que eles mudassem a sua caminhada, o que fez com que cegasse os seus olhos, está aqui no capítulo 21, e ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia e nada aconteceu. É por isso que nós estamos voltando. É por isso que nós desistimos. É por isso que nós fugimos do propósito. É por isso que nós abandonamos lá os discípulos e estamos indo embora. É porque já é o terceiro dia. Há momentos da nossa vida que nós pensamos assim. A coisa não aconteceu no nosso tempo. E porque não aconteceu no nosso tempo, a gente desistiu. Porque as coisas não aconteceram no tempo que nós queríamos, a gente abandonou o barco. Porque aquele problema que a gente carrega muito tempo não aconteceu. E talvez algum profeta, alguém falou que esse ano seria o milagre da tua vida. Talvez alguém disse que esse ano a tua história iria mudar. E essa história que alguém falou que ia mudar, não mudou. Aquilo que ia acontecer não aconteceu na sua vida. E você diz: já é o terceiro dia e nada. Já estamos em 2022 e nada. Já vamos chegar à metade do ano e nada. Mas o Senhor diz nessa noite: fique na minha presença. Mantenha a esperança. Mantenha o propósito. Mantenha a confiança em mim. Eu não falei que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu ressuscitei, eu já estou vivo. Você pode acreditar na minha palavra. Você tem que ter confiança. É por isso que você está aqui nessa noite. Eu acredito que você está aqui nessa noite porque você tem essa esperança. Mas muitos aí não têm. Muitas pessoas nem força de estar aqui não têm. Porque um dia a tristeza invadiu o teu coração. Um dia a tristeza invadiu o teu ser. E agora eles estão indo nos bailes, nas viradas da vida. E eles não têm força de voltar, de reconhecer o Cristo, de ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas estão pregando em muitos lugares, em várias igrejas, em várias lives, em vários lugares, falando de Deus em todo o tempo. E eles não percebem ainda que é Deus falando com eles. É Deus conversando com eles. E os discípulos, eles estavam desse jeito, dessa maneira. E um deles diz que no capítulo 22, é na verdade também que algumas mulheres que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo. Olha o que eles estavam falando. Que algumas mulheres já disseram para eles que elas foram lá no túmulo onde Jesus foi sepultado e o corpo já não estava lá. Na verdade, Jesus já tinha ressuscitado.
Mas mesmo assim eles não acreditaram nas mulheres que viam que o túmulo já não estava vazio, que o túmulo estava vazio. E mesmo elas dizendo isso, eles disseram: vamos para Emaús? A tristeza invadiu o nosso ser. Acabou minha esperança. Parece que não vai acontecer mais. Já é o terceiro dia. As mulheres já viram, mas ainda não acreditaram. Eu só acredito talvez se eu ver Jesus fisicamente. Esses homens eles não tiveram fé de acreditar nas mulheres, dizendo que o túmulo estava vazio. Mas Jesus continuou com eles, dizendo, querendo extrair coisa deles. E eles estavam dizendo a respeito do Mestre. E num certo momento, Jesus caminhando com eles, eles já não estavam mais parados no caminho, eles estavam caminhando. E chegou na aldeia e alguém disse, e ficou constrangido, porque Jesus estava ali com eles, e eles teriam que entrar na aldeia. E eles dizem para Jesus naquele momento, fica conosco, já se faz tarde. Tem hora que Jesus entra na nossa vida para fazer mudança. Jesus ele poderia muito bem abandonar os discípulos e dizer, olha, vocês não acreditaram em mim, eu falei que eu ia ressuscitar no terceiro dia, mas vocês não acreditaram em mim, e por isso vocês vão embora sozinhos. Não. Jesus ele se preocupa conosco. Jesus ele se preocupa com você. Jesus ele se preocupa com a tua família, com o seu esposo. Com quem é que você está preocupado nesse momento? Jesus se preocupa. Por isso é que Jesus andou com os seus discípulos, mesmo sabendo que eles não acreditaram que o túmulo estava vazio, mesmo não acreditando que Jesus estava vivo. Aí Jesus disse para os seus discípulos, eu vou entrar com vocês. Então, os seus discípulos entraram naquela aldeia e ofereceram pão para Jesus. E como era de costume, Jesus Cristo pegou aquele pão e o texto diz que ele abençoou e partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, o texto vem dizer que os seus olhos se abriram e Jesus desapareceu. Jesus desapareceu de cena. Jesus agora já não estava ali fisicamente, porque os olhos deles foram abertos. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus ele não vai te abandonar em nenhum momento da sua vida. A tristeza ela vai te afetar sim. Tem dia que você vai acordar triste, tem dia que você vai acordar alegre, tem dia que nada vai dar certo, tem dia que tudo vai dar certo, tem dia que vai ser bênção, tem dia que vai ser só choro. Mas eu quero dizer para você que Jesus vai estar sempre contigo. Jesus ele sempre vai estar do teu lado. Jesus ele sempre vai estar te apoiando em todos os momentos. E é isso que ele fez com esses discípulos. Por mais que eles não reconheceram o Mestre nessa caminhada, no caminho de Emaús, de fato é que no momento que Jesus partiu o pão, os seus olhos foram abertos e eles falaram, não ardia o teu coração quando nós ouvia Ele? Não ardia o teu coração quando nós ouvia aquelas palavras? Não ardia o teu coração quando Ele ensinava a respeito da Escritura? E a Bíblia diz que os discípulos então saíram. Saíram para onde? Eles voltaram lá para Jerusalém.
O lugar talvez eles não deveriam ter saído. O lugar talvez que eles não poderiam nem ter arredado o pé. Mas a decisão é individual, de cada indivíduo. Cada pessoa que toma uma decisão em sair, porque a tristeza invadiu o teu coração. Porque as coisas não dão certo, talvez a pessoa decide sair da onde não deveria ter saído. Mas então esses discípulos voltaram lá para Jerusalém. Glória a Deus. E eles iam já voltando alegre. Ali eles já não estavam mais tristes. Ali a tristeza já saiu do teu coração. Porque eles já viram ali o próprio Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Aquele que venceu a morte. Louvado seja Deus. Então os discípulos voltaram ali com alegria, já encontraram os 11 e falaram do que tinha acontecido a respeito dele. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Existem momentos da nossa vida que a tristeza vai demorar para sair. É inevitável isso na tua vida. Quer ver um exemplo prático? Todos nós conhecemos a história de Jó. Ele não era um homem feliz, íntegro, se desviava do mal. Ele não era um homem que tinha uma família abençoada. Era um homem com saúde, tinha muitos bens. Chegou um certo momento que a tristeza invadiu a sua alma. A tristeza invadiu o teu ser porque as coisas começaram a dar errado. Começou então a perder a família. Começou o Jó então a perder os seus bens. Começou o Jó então a perder tudo que ele tinha. A ponto que ele estava ali agora se coçando com um pedaço de tijolos. A tristeza era tão grande que a sua esposa olhou para ele e disse: Jó, abandone esse Deus e morre. Olha a diferença entre a mulher de Jó e Jó. Enquanto Jó estava olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, apesar da tristeza que ele estava vivendo naquele momento, a sua esposa resolveu trilhar outro caminho. Porque talvez ela não acreditasse no Deus de Jó. Ou talvez acreditasse no próprio Deus, que o Deus é de todos nós. E ela resolveu então abandonar o seu esposo. Mas se nós olharmos para a vida de Jó, o nosso coração se alegra e serve de exemplo para nós. Que apesar das circunstâncias da vida, o nosso alvo tem que ser Cristo. Aleluia. É isso que aconteceu com Jó. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E do fim se levantará. Relação. Oh, louvado seja Deus. A tristeza não pode mudar o teu propósito. Aleluia, Jesus, sou Jesus. A tristeza não pode mudar a sua rota. A tristeza não pode fazer você desanimar em caminhar com Cristo. Mas que nós entendemos que essa tristeza vai chegar enquanto nós estivermos nessa terra. Mas de fato é que Jesus está sempre conosco. Jesus estará sempre do nosso lado. Jesus está sempre para nos proteger. Jesus, Ele só quer que nós confiemos nele. Talvez não aconteceu aquilo que você precisa ainda, porque Ele quer ensinar coisas para você que você talvez ainda não aprendeu como seus discípulos. Ele quer fazer você aprender sobre a sua Escritura, para que você abra os seus olhos e entenda que Ele está vivo. A partir do momento que nós entendermos que esse Cristo verdadeiramente está vivo, a nossa vida vai começar a mudar. O nosso pensamento, o nosso andar, a nossa visão a respeito do reino, a nossa visão a respeito da família, tudo isso muda. E a partir do momento que nós entendemos que esse Cristo está vivo, está entre nós. Por isso eu quero convidar os irmãos para ficar em pé. Eu quero fazer uma oração para